E aí galera, beleza? Tudo bem? Bom, gente, hoje a gente vai para nossa revisãozinha, né? Na verdade, não é bem uma revisão, na verdade, só levantar alguns aspectos do conteúdo da prova que a gente vai ter nessa semana, né? Então, vamos lá. Essa prova, nossa, ela é bacana porque ela vai compreender um espaço, né? Ela vai ter um tempo bem delimitado, 1808 até 1822, né? Então, nós temos esse espaço. Bom, o que acontece dentro desse espaço aqui? A gente vai ver um processo histórico, né? Ou seja, uma somatória de fatos individuais que, quando a gente encaixa eles dentro de uma sequência, a gente consegue perceber um, um encaminhamento, um processo, né? Uma série de eventos que vão levar a um certo resultado. O resultado pode ser bom, o resultado pode ser ruim, né? O resultado pode ser qualquer um. Bom, qual é esse processo histórico que nós vamos ver nessa prova? Independência do Brasil. Né? Mas nós vimos que a independência do Brasil está relacionada a algumas questões na Europa. Né? A Europa ela vai passar por um conflito muito sério, né? As guerras napoleônicas, que nós já estudamos, já até fizemos uma prova sobre isso. E dentro dessa guerra toda, algumas consequências vão além da Europa. No caso, seria a transferência da corte portuguesa no ano de 1808 para o Brasil. Então, esse ano é muito importante, 1808, essa transferência. Mas nós vimos também que essa transferência, né, essa fuga da corte portuguesa, que estava sendo ameaçada de ser invadida, né, por conta do desrespeito, da violação do bloqueio continental, vai contar com o apoio da Inglaterra. A Inglaterra então vai auxiliar nessa transferência, vai fornecer embarcações para fazer a segurança das embarcações portuguesas, né, para atravessar o oceano, e podemos dizer, como forma de pagamento por essa ajuda, por esse apoio, né? Vamos lembrar que a Inglaterra também vai continuar lá em Portugal combatendo junto com o exército português as tropas francesas, portanto, então, como forma de pagamento por esse apoio inglês, o governante, né, o regente de Portugal, Dom João, vai finalizar o pacto colonial. Ele vai abrir os portos às nações amigas, liberando, portanto, o comércio. Tá? Então essa é a primeira medida tomada por Dom João. Nós vimos que depois dessa medida, da abertura dos portos, uma série de consequências vão acontecer. Algumas consequências positivas, como serão as consequências dessa abertura dos portos para a Inglaterra. A Inglaterra vai lucrar bastante com isso, né? Uma vez que agora não vai ter mais aquele monopólio colonial de Portugal sobre a economia do Brasil. Então, um aspecto positivo. Temos um aspecto negativo, que seria, obviamente, as consequências dessa perda do controle do comércio para os comerciantes portugueses. Aqui vale lembrar que a estrutura social brasileira tinha alguns portugueses, e esses portugueses eram, na sua maioria, ou comerciantes ou membros da alta cúpula militar. Então nós temos essa divisão, enquanto os brasileiros eram geralmente grandes fazendeiros, proprietários de terras e também de escravos. Então, voltando aqui, né, à questão da independência, vamos perceber então que esse fim do pacto colonial é prejudicial para os portugueses, é muito positivo para a Inglaterra e é positivo para o Brasil, uma vez que vai abrir a economia e vai possibilitar com isso uma modernização. Por que modernização? Porque o Dom João não veio apenas fugindo, né, dessa questão napoleônica. Havia já também há muito tempo a ideia de se construir um império, ou uma outra capital para o império na América. Então coincidiu essa estratégia que já vinha sido discutida anteriormente com essa necessidade das guerras napoleônicas.
né? Então nós temos a vinda da corte e, consequentemente, a modernização. O Rio vai abrir instituições de estudos para desenvolver a medicina, por exemplo, né? O direito também, uma universidade importante, vai poder circular a mídia, o jornal, que vai ter o primeiro jornal publicado no Brasil, até então era proibido. Vão ser permitidas agora a, as fábricas que antes eram proibidas pelo Brasil ser uma colônia, agora vão poder, mas isso não vai se desenvolver tanto. Então, ou seja, houve uma modernização cultural, econômica e até mesmo política do Brasil. Nós vimos que depois uma outra data importante é o ano de 1815, né, porque a Guerra Napoleônica se encerra e ocorre o Congresso de Viena, né, um grande congresso onde os países afetados por Napoleão na Europa vão discutir o que vão fazer após a derrota de Napoleão. Nós vimos que isso então vai resultar numa decisão, uma das muitas decisões, né? Para nós só interessa essa agora, uma das decisões que era exatamente a decisão de todos os reis que haviam perdido o poder ou perdido o território teriam esses poderes ou essas perdas ressarcidas, serão devolvidas. Consequentemente, Dom João, que havia perdido Portugal, deveria voltar agora para Portugal, uma vez que ele havia recebido de volta e lá era a antiga capital. Pois bem, Dom João não quer ir. Dom João não quer ir, nós falamos um pouquinho dos motivos ali por qual Dom João não quer voltar para Portugal. Lembre-se de estudar essa parte, né? Lembre-se que tem a ver tanto com uma situação da Europa, mas também com a própria situação do Brasil, que havia se modernizado e ao mesmo tempo assistia aos países da América Latina se tornando independentes, então havia um medo de que isso pudesse interferir, e o Dom João, para poder então continuar no Brasil, eleva o Brasil ao status de reino. Então, agora Portugal passa a se chamar Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tá? Consequentemente, então, a capital do Império Português passa a ser definitivamente e oficialmente o Rio de Janeiro. É uma inversão completa em toda a estrutura colonial, algo inédito em todas as outras histórias dos outros países. Pois bem, então no ano de 1815 nós temos o fim da colonização do Brasil, da colonização, do fato de se explorar o Brasil de forma apenas econômica. Agora o Brasil se elevou, né? Agora o Brasil, além de ser fonte econômica, é também fonte das decisões políticas do Império Português. Bom, aí nós vimos que no decorrer dos anos vai ocorrer em Portugal, no ano de 1820, o que a gente chama de Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal do Porto é uma revolta liberal, como o próprio nome já diz, motivada pela burguesia portuguesa, burguesia entre aspas, porque não havia o desenvolvimento de fábricas, então não era como a burguesia típica da Revolução Industrial, então era uma burguesia de homens do dinheiro, mas ligados ao comércio, que haviam sido prejudicados pelas decisões tomadas referentes ao Brasil. Além disso, eles também queriam a reformulação do sistema político de Portugal, a transformação de Portugal numa monarquia constitucional, tomando como exemplo o que havia acontecido na Inglaterra, lá na Revolução Gloriosa, que nós já estudamos lá atrás. Bom, então, obviamente, havia uma pressão para que os revolucionários, né, conseguissem obter então a recolonização do Brasil. Isso vai desagradar os brasileiros profundamente, que vão passar a cogitar ali a independência. O problema é que a independência é um processo radical. Nós vimos que a independência nos Estados Unidos foi bastante radical, com guerras, né, por conta das diferentes visões envolvidas. Nós vimos que na América Espanhola as guerras também foram bastante violentas, com escravos se enfileirando para combater, para buscar a sua liberdade. Nós vimos que por conta das independências houveram modificações geográficas enormes nos países, né? Seja nos Estados Unidos, que expandiu enormemente suas fronteiras, ou seja na América Espanhola, que vai se fragmentar, vai se quebrar em vários outros países, ou seja, nós temos várias consequências, né? Então, por conta desse medo muito grande do que é uma revolução, do que é uma independência seguida de um processo revolucionário, de mudança radical, nós teremos aqui no Brasil uma
uma independência negociada. Então, as elites fazendeiras, escravistas, para impedirem a instauração de uma república que poderia levar ao fim da escravidão, pela constatação de que todos são iguais, e também com o medo de que o território se fragmentasse, se quebrasse em vários outros países, como exemplo do que havia ocorrido na América Latina, e isso poderia significar a perda de propriedades, de terras, de fazendas, a elite brasileira resolve conduzir o processo de independência se afastando do povo, deixando o povo de fora. E isso vai fazer com que ela proponha, então, que Dom Pedro I, filho de Dom João, príncipe de Portugal, assuma, portanto, o processo de independência, se separe de Portugal, mas mantém o sistema monárquico. Por isso que a gente pode dizer que a independência é um sistema conservador. Para manter a escravidão e manter o território, opta-se por manter o sistema monárquico, né, que já havia sido criticado pelo iluminismo. Então o Brasil faz uma independência conservadora, rompe com sua metrópole, mas mantém o mesmo sistema político com o filho do seu governante no poder. Então nós temos esse processo. Aí nós vimos que no ano de 1822 uma série de eventos levará ao 7 de setembro, que, como nós vimos, não é aquilo que é representado nas imagens, nas pinturas que nós vimos, como por exemplo a pintura do Pedro Américo, né? Nós vimos inclusive que a pintura do Pedro Américo ela foi pintada bem depois, em 1888, ou seja, um ano antes do fim da monarquia no Brasil, então tem toda uma conotação política ali, de fazer propaganda da coroa, né? Bom, aí de 1822 até 1831 tem-se o que a gente chama de primeiro reinado, onde nós teremos um esforço muito grande para se construir o sistema político brasileiro e, consequentemente, construir também a nossa identidade enquanto povo, porque agora que somos independentes, nós temos uma identidade própria, não somos mais uma mera colônia de Portugal, somos brasileiros. Mas o que é ser brasileiro? O que caracteriza o brasileiro? Qual é a nossa identidade? Lembre-se que essa é a deixa para o nosso trabalho junto com o Fabiano, sabe? Fabiano, professor de Sociologia, né? Cara legal, cara bacana até. Bom, voltando aqui. Além disso, a gente pode também pensar que essa estrutura política que vai ser construída no Brasil vai criar uma polarização entre os portugueses, muitos inclusive contrários à independência do Brasil, e os brasileiros, que queriam, né, manter essa separação. Esses dois grupos vão se diferenciar muito porque os brasileiros veem mais a figura de Dom Pedro como uma figura ilustrativa, né? Um rei apenas de fachada, como era o modelo inglês. Já os portugueses, mais conservadores, defendem até mesmo a manutenção de um sistema absolutista. Isso vai se caracterizar numa intensa disputa política que vai levar Dom Pedro a interferir, causando ali uma problemática muito grande, uma tensão muito grande, levando à Constituição de 1824, a Constituição que vai caracterizar o Brasil como um país com 4 poderes: o poder executivo, legislativo, o judiciário e o poder moderador. Esse poder moderador sendo um poder exclusivamente de uso do Dom Pedro I, o que faz o Brasil um sistema muito parecido com o absolutismo, mas com algumas maquiagens, tá bom? Bom, gente, essa última partezinha que eu falei para vocês do sistema político, não se assustem, né? A gente ainda não viu ela completamente por conta dos ocorridos na última semana, que acabaram nos atrasando um pouquinho. Então essa semana a gente vai estudar isso na terça-feira direitinho, vai ser facinho, que é bem tranquilo. Nós já começamos na semana passada, vamos terminar na terça-feira. Hoje esse vídeo está indo ao ar para ajudar vocês. Na quarta-feira a gente também dá continuidade, porque a nossa prova é só na sexta, tá? Então a gente tem um tempo bacana aí, belezinha? Um forte abraço para vocês, tá bom? A gente termina por aqui. Vocês queriam ver, ó, vou até pegar aqui, ó, vou mostrar a Circe para vocês, ó. A Circe Soca tá aqui comigo hoje, no feriadão. E depois a gente conversa mais. O Siddhartha foi dar um rolê, não sei para onde ele tá. Até mais, gente!